Bem-vindo ao programa Meta. O programa de hoje abordará um dos temas mais instigantes da atualidade das organizações brasileiras, a sucessão familiar. Assunto esse que abrange a grande maioria das empresas do nosso país. Como manter as características e a cultura da organização familiar e, ao mesmo tempo, a profissionalizar? Como fazer com que os gestores e os próprios sucessores tenham uma convergência de interesses para aumentar e melhorar a performance da organização? Esse é o tema que martela e ronda os sonhos da maioria dos gestores e dos próprios sucessores das empresas brasileiras. Para entendermos mais sobre o caso da gestão e sucessão familiar, estudaremos o Grupo Votorantim, que em 2005 ganhou o prêmio de melhor administração familiar do mundo. Entenderemos e desvendaremos o modelo de gestão do falecido há pouco Antônio Hermílio de Moraes. Vamos conhecer o caso do Grupo Votorantim. É um processo complexo e delicado de planejamento e preparação para a sucessão, sendo fundamental para as organizações se mobilizarem na discussão do tema e que seus líderes trabalhem em cooperação com os especialistas, na preparação de seus sucessores, com o objetivo de facilitar todos os procedimentos. O plano de sucessão familiar é um processo com 3 elos: família, patrimônio e empresa, requerendo profissionalismo para enfrentar as dificuldades que não são observadas nos outros modelos organizacionais. Especialistas podem assessorar a empresa no plano de sucessão familiar, com os sócios, fundadores e/ou herdeiros e toda a linha de sucessão familiar e profissional. É um trabalho personalizado, que contém várias fases do processo sucessório, considerando as práticas de governança e cultura da empresa, do ponto de vista legal e tributário. A sucessão organizacional também ocorre visando decidir quais áreas estratégicas serão consideradas e que deverão ser ocupadas através de um programa de desenvolvimento de competências das lideranças dos candidatos internos à sucessão vertical, horizontal e transversal. É fundamental que os sócios incorporem 3 competências: técnica, humana e conceitual. Desenvolver um plano de ação com a empresa para a transição de comando, visando profissionalizar toda a linha sucessória e demais lideranças, no processo para a administração da gestão. Traduzir sistematicamente os objetivos da alta direção sucessória, clarificar os motivos e identificar os anseios dos sócios fundadores no tocante a desenhar visão de futuro a curto, médio e longo prazo, de forma a garantir o sucesso de continuidade dos negócios, sem prejuízos e riscos, e assegurar a sustentabilidade da empresa junto aos colaboradores, mercado e seus stakeholders. A divulgação do processo sucessório exige 3 fases. Fase 1. Seminário conceitual para a alta direção. Fase 2. Etapas do planejamento sucessório. Fase 3. As ferramentas aplicáveis, instrumentos de governança, missão, visão, valores éticos e acordos de sociedade. Este processo será de interação, a ser discutido, elaborado e implementado com a alta direção e lideranças como um todo.
preleção com apresentação e discussão de cases, processo de coaching com alta direção, lideranças executivas, auditoria contábil e legal, relatórios periódicos de acompanhamento e evolução do processo, aplicação e implantação do processo sucessório, apresentação da matriz de sucessão, elaboração do cronograma e suas fases. Agora faremos um breve intervalo. Fique com a gente. No bloco anterior, conhecemos um pouco mais sobre o conceito de sucessão familiar e de como aplicá-lo. Agora, conheceremos um pequeno resumo da história do Grupo Votorantim e de seu fundador, Antônio Hermílio de Moraes. Na primeira metade do século XX, o Brasil avançava rumo à industrialização. Antônio Pereira Inácio e o engenheiro José Hermílio de Moraes vislumbraram a possibilidade de participar diretamente da história do país. O Grupo Votorantim nasceu em 1918 e hoje é um dos maiores conglomerados industriais privados do Brasil e da América Latina. São 8 áreas de negócios e mais de 28 mil funcionários. É líder no mercado de concreto e cimento no Brasil e detém 30% do mercado na região dos Grandes Lagos, na América do Norte. É o maior produtor de zinco das Américas, o 5º maior do mundo, e também possui a maior fábrica de alumínio integrada. É líder brasileiro na produção de papéis couché, autocopiativos e térmicos. No setor financeiro, está entre as 3 maiores instituições do Brasil. Produz 50% da energia que necessita para suas operações. É um dos mais importantes fornecedores mundiais de suco de laranja. E o 3º maior produtor de nitrocelulose. Investe em tecnologia da informação, biotecnologia e em processos e soluções que facilitam suas operações internacionais. Com capital intensivo, alta escala de produção e constantes investimentos industriais, elevada consciência social e ambiental e profissionais altamente capacitados, o Grupo Votorantim alavanca o crescimento do Brasil e cresce com o país. O Dr. Antônio Hermílio é um brasileiro dedicado à produção industrial e com o mesmo amor dedicado a todas as obras sociais que ele julga de importância para melhorar o povo brasileiro. Ele abomina tanto a preguiça que ele trabalha intensamente, obsessivamente. Sinceramente, ele passa um pouco dos limites daquilo que um ser humano pode adotar e suportar. Você ocupa um pouco, mantém a sua mente ocupada em coisas que você acha que vai dar, não é resultado financeiro, coisas que possam trazer uma certa alegria interna, né? O trabalho para ele era quase uma religião. Eu espero que eu possa morrer trabalhando por esse país, mas trabalhando com afinco, trabalhando para o lado social, sem fazer nenhuma demagogia, mas trabalhar seriamente para isso, acho que é muito importante. Ele ama o Brasil como poucos amam. E ele não admite que fale mal do Brasil. Ele está sempre dizendo o seguinte: o que precisa fazer é fazer mais pelo Brasil e não se servir do Brasil. E o Brasil que nós desejamos é um Brasil humilde, responsável, sério, inteligente, que seja respeitado no exterior pelo valor, pela inteligência, pelo trabalho e, sobretudo, pelo caráter dos seus homens. Isso é chegar no primeiro mundo. Ele conseguia ver as coisas longe. Então ele traçava um plano agora porque ele sabia mais ou menos o resultado que seria alcançado. E buscava que todos seguissem esse plano com precisão, com respeito ao cronograma, com respeito a todas as tarefas. Daí a razão pela qual eu costumo dizer que ele é o homem mais pragmático que eu conheci, em termos de consecução dos seus objetivos. Eu sempre fui partidário de que o Brasil estabelecesse prioridades muito rigorosas para o seu desenvolvimento.
Por ser um país pobre, nós temos que saber aquilo que nós temos que fazer em primeiro lugar, que é mais necessário, a nação. Infelizmente, tudo no Brasil foi prioritário, desde o jogo de bicho até, naturalmente, a bomba atômica. Tudo foi prioritário e deu início que está dando aqui agora. Durante muitos anos, ele andou bastante pelo centro da cidade, ele ia almoçar, voltava a pé, ia fazer uma visita, voltava a pé. E as pessoas se aproximavam dele com muita facilidade naquele tempo, e ele as tratava de igual para igual, com uma simplicidade incrível, quer dizer, as pessoas ficavam admiradas, ele é um homem tão rico, e como é que ele é tão simples? Graças a Deus, eu tenho um convívio muito bom com a população, e eles me respeitam, e eu respeito a eles também, né? Então, vocês sabem que nós não estamos trabalhando só para nós, é muito importante na vida da gente. Ele achava que entre os familiares, a questão da moral, da conduta moral, da ética, era uma coisa que se fazia mais necessária ainda, mais importante do que entre sócios que não são parentes. Aliás, ele dava muitos exemplos de empresas que acabaram terminando, indo mesmo para a falência, devido à ganância, devido ao egoísmo excessivo. Então, o que ele pregava era a humildade, era a retidão e era, sobretudo, a austeridade. Qual é o segredo, doutor Antônio, de uma empresa familiar se manter? Eu acho que, em primeiro lugar, é moral, né? Tem que ter moral alta, né? Você não pode estar passando a perna em ninguém, você tem que dar o exemplo. E, ao mesmo tempo, você tem que ser competente no gerir os seus negócios, né? Ele nunca se considerou, não é, o homem mais rico do Brasil. Ele dizia o seguinte, olha, nós temos fábricas. E fábrica, ela tem valor enquanto funciona. Se a fábrica parar, ela perde o valor instantaneamente, porque essa fábrica não pode parar, um alto forno dele não pode parar. Então a minha riqueza é a riqueza de poder produzir. A riqueza tem que ser interna, não é externa. É uma das coisas que eu aprendi com meu pai, que você não pode valorizar o dinheiro acima, naturalmente, do lado humano, não. Acho que o dinheiro é uma arma útil, mas ele tem que ser utilizado para criar novas riquezas. Ele sempre considerou a qualidade da educação brasileira muito aquém daquilo que o país precisa. E ele verifica que só vence quem é capaz. E a capacidade surge de uma boa educação, de boa qualidade. Oxalá o Brasil veja nesse exemplo, né, do Antônio Hermílio de Moraes uma oportunidade para estimular empresários brasileiros a se dedicarem não só às suas empresas, mas também à melhoria da vida do próprio país e dos brasileiros. No quadro Gestão Inteligente de hoje, conversaremos com Sabrina Marchi, psicóloga com formação em análise comportamental, com MBA em gestão de pessoas e gestora de RH. Sabrina, sabemos que o processo de sucessão familiar ele é complexo, intrincado, exige vários desafios por conta dos sucessores, né? O que você considera, nesse contexto, o principal desafio no processo de sucessão familiar? Então, Volney, o grande desafio do processo de sucessão familiar seria o sair daquele comodismo de ter ganho algo pronto já, digamos, formado em anos de existência de uma empresa, né? Então, o desafio é desses sucessores, eles buscarem tanto se aperfeiçoar, se profissionalizar, buscar conhecimento naquilo que vai estar enfrentando no dia a dia, na nova realidade, né? E também buscar desenvolver suas habilidades, prestar atenção nas atitudes e buscar sempre se profissionalizar naquilo que vai estar enfrentando no processo de sucessão familiar. Por mais que essa sucessão, digamos, os herdeiros, eles já estejam inseridos há um tempo dentro de uma organização, quando ela acontece propriamente dito, assim, agora estou assumindo como um sucessor, tem que ter esse foco, né, Volney? E também a forma de condição que essa sucessão familiar ela acontece, né? Tem a sucessão familiar que ela já vem preparada, né? Os fundadores, eles já vêm preparando seus futuros sucessores, né? Já até os próprios herdeiros, os sucessores, eles já estão, digamos, atuando no âmbito
organizacional juntamente com os fundadores. Então, tem essa condição de preparo. Como também tem aquelas sucessões familiares que elas acontecem de forma inesperada, com o falecimento de um ente querido, né, digamos, do sócio, né, e essa condição ela se torna um pouquinho mais sofrida e também desafiadora, porque, digamos, os próprios sucessores eles têm que buscar digamos, um rumo, um foco, um profissionalismo maior em cima daquele algo novo que acabou acontecendo e caindo digamos, no colo dele naquele momento. E também, Vonei, assim, é interessante a história da sucessão familiar, ela é antiga, né? Então, antigamente a sucessão familiar ela acontecia de forma, digamos, voltada ao negócio, né? Então, o negócio ele passava de geração para geração, assim sucessivamente. Então, um exemplo disso era o pescador, que seria o Fischer, passava a agregar no sobrenome o negócio, a função, a atuação que eles tinham antigamente, como o carpinteiro, Woods, Schumacher, que seria o sapateiro, a Ferrari, né, que seria a questão do ferreiro, né? Então essa origem da sucessão familiar ela é histórica, vem com base tanto inglesa como italiana como alemã. Então antigamente ela era focada no negócio e hoje em dia de uns tempos, né, para cá, ela vem sendo focada em pessoas. Então ele é um grande desafio, ela se torna desafiadora aí porque envolve pessoas, envolve atitudes, conhecimentos diferentes, habilidades diferentes e também aquela vontade de você querer aquilo, querer tocar o negócio, no caso, que acaba tendo como herança, né? Sabrina, a gente sabe que numa empresa familiar normalmente há bastante informalidade, os processos não são de fato totalmente organizados e isso demanda mudança de pensamento, mudança de postura, inclusive dos líderes, né? Como você considera que essa mudança cultural, o jeito que a empresa vem sendo administrada até então pelos fundadores, qual o impacto e qual a melhor maneira de mudar essa cultura organizacional? Então, para mudar a cultura da empresa, de uma organização que ela já vem ali de uma forma enraizada, deve-se focar em processos que esses acabam moldando as pessoas, os seus comportamentos, facilitando, né, na profissionalização. Então, um bom exemplo disso que podemos ter é uma boa descrição das funções, alinhar o que é de competência de cada um, de cada cargo, né? Seria uma forma para se buscar uma mudança na cultura que já vem enraizada. Sabrina, a gente sabe que o processo de sucessão ele é demorado, muitas vezes até dolorido, né? E exige uma série de competências, enfim, para os sucessores, né? Você, como uma sucessora, como você se sente participando desse processo? Eu sinto esse processo como um grande desafio. Participando dele, o desafio é buscar o profissionalismo, se aperfeiçoar ainda mais como líder, né? Hoje em dia a gente tem uma ferramenta bem conhecida no mercado que é o coaching, que ele auxilia no processo de liderança, de você identificar o teu estilo de liderança, para tentar visualizar os gaps que tu acaba tendo nesse processo e tentar ao máximo uma boa performance com a equipe de trabalho. Então o grande desafio é dar continuidade no sucesso que a empresa vem tendo ao longo do tempo e fazer com que o profissionalismo exista para uma continuidade de sucesso. Então, Vonei, para finalizarmos esse assunto de sucessão familiar, eu gostaria também de destacar
a questão do autoconhecimento que o líder ou o sucessor ele tem que ter, né, que é buscar algo que faça sentido para ele, tanto no âmbito profissional quanto pessoal, que isso também interfere na vontade de tocar o negócio que vem da família, né? Então esse autoconhecimento, buscar conhecer as suas competências, as suas habilidades, as suas atitudes, como melhor atuar com uma equipe de trabalho. Então, tendo esse autoconhecimento e algo que faça sentido, também ele influencia bastante no sucesso de uma sucessão familiar. Nesse bloco, podemos aprender um pouco mais sobre gestão e processo sucessório. Acabamos de conversar com Sabrina Marque, que nos brindou com o seu conhecimento e know-how, elucidando muitas fases desse processo e quais são os principais desafios. Agora faremos um breve intervalo e voltamos já já. No bloco anterior, conhecemos um pouco mais sobre práticas de gestão familiar. E agora, vamos entender o que podemos aprender com o grupo chamado Votorantim. Hermílio de Moraes era um obcecado pelo trabalho. Era um idealista. Acreditava que a mola propulsora para o crescimento de um país eram empresas prósperas que geravam empregos e com essa condição melhoravam a qualidade de vida das pessoas. Ele também seguia determinados ideais, baseados na educação e no trabalho, sendo esses dois os pilares para uma vida empresarial de sucesso que alavancaria e potencializaria a capacidade de evolução de um país. Devemos considerar que os sucessores não sofreram na carne tudo o que os fundadores passaram ao longo dos anos para construir as suas empresas. Isso deixa, de certa forma, os sucessores mais vulneráveis. Para tanto, podemos elucidar isso melhor estudando e entendendo a pirâmide de Maslow. Os sucessores entram na gestão na terceira camada da pirâmide. Isso faz com que se tornem mais imediatistas com relação a resultados, pois não sofreram na carne as dificuldades. Entender, ter paciência, baixar o seu nível de ansiedade para não ser tão imediatista será o grande desafio que fará com que os sucessores consigam obter um melhor resultado na gestão administrativa e na sucessão. É fundamental no processo sucessório aplicar melhores práticas de gestão, para que essas práticas ajudem na profissionalização das funções e do modelo de gestão organizacional da empresa. Essas práticas, quando a gente fala em melhores práticas de gestão, são práticas que já foram utilizadas por outras empresas com resultados notórios. Então não há invenção nesse processo. Se utiliza dessas melhores práticas, consolidando e melhorando internamente os procedimentos organizacionais. Obviamente que isso fará com que haja uma mudança na cultura, que é uma cultura menos formal para uma cultura profissional. Existem, nesse contexto, algumas práticas que já são amplamente utilizadas, tais como gestão estratégica, gestão por competência, coaching, mentoring e mapa estratégico. Hoje tivemos a oportunidade de conhecer a fantástica história da mega organização chamada Grupo Votorantim. Aguardo você no próximo programa. Tchau, tchau.